Marta Barros, olá, bom dia aí para o Brasil. Bom dia, Raquel. Um prazer estar Muito falando com vocês prazer, aí da América Latina, né? Da muito Casa da América prazer. Latina. Muito obrigada por aceitar conversar connosco da Casa da América Latina aqui de Lisboa, sobre o seu trabalho e sobre a pandemia e como é que têm sido estes meses. Se concordar, eu vou aqui ler um pequenino texto só para apresentar, pode ser? Pode, é um prazer. Então vamos lá, eu vou pôr aqui os meus óculos. Então, Marta Barros nasceu em 1951, carioca com raízes em Campo Grande, é formada em biblioteconomia e em artes visuais. Participou em inúmeras exposições individuais e coletivas no Rio de Janeiro, em São Paulo, Belo Horizonte, Mato Grosso do Sul, além de ter ilustrado capas de livros e de discos. Filha do poeta Manuel de Barros, um dos maiores poetas brasileiros, Marta herdou do pai o lirismo e o gosto pelas coisas pequenas e coloca as preciosas ilustrações na obra do pai, ou seja, temos poesia do Manuel de Barros com ilustrações da filha Marta Barros. A obra de Marta Barros é influenciada pelo mundo dos homens, animais e das plantas, em comunhão com a natureza. Em algumas das pinturas utiliza também texturas e materiais diversos que vão desde o papel e passam por tecidos e por rendas. O resultado é um trabalho espontâneo, com esse tom, digamos assim, muito aproximado ao universo mais da infância e da ingenuidade que também, e da natureza, que também foi explorado pelo seu pai. Mas se concordar, Marta, já vamos falar do seu pai, agora falamos de si. Como é que tem passado estes meses de confinamento em que temos estado em casa? Nós em Portugal já começámos a desconfinar, mas foram meses em que estivemos em casa. Como é que tem sido para si esta experiência? Então, eu até não tive tanta dificuldade perto de outras pessoas que eu vejo e tudo, porque eu já moro sozinha e já tenho uma vida mais reclusa, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho meu ateliê dentro de casa, eu preciso da solidão eu gosto da solidão e preciso mesmo da solidão para poder trabalhar, para poder pintar e a criação precisa, né? Então, o que foi mais difícil, eu tive muitos desafios que eu estou vencendo até hoje e tudo, porque eu tinha uma assistente que me ajudava, até lavava meus pincéis e organizava minha casa, me ajudava aqui. E aí tive que dispensá-la, fiquei totalmente sozinha. Então, é, não só isso, mas eu não tinha. Primeira vez que eu estou falando pelo Zoom, eu nem sei como é que eu vou me sair, mas assim é um desafio que a gente tem que continuar, tem que mostrar o trabalho, tem que ir para frente. Eu gosto de divulgar a obra do meu pai, que foi uma influência muito boa para mim, mas assim é uma situação muito triste também, né? Muito preocupante, porque é mundial, é uma tragédia mundial e eu tenho filhos, eu tenho netos que também estão trancados, cada um se virando do seu jeito. Não é nada fácil. Mas algumas conquistas a gente tem e eu às vezes eu penso assim, eu espero que o homem melhore, que o ser humano melhore com esse sofrimento, que isso traga alguma coisa boa para a gente, para o aprendizado, com o respeito à natureza, né? E esse amor à arte, que agora com a pandemia, o que ficou mais importante para a vida da gente, né? Com o que a gente está se alimentando? Com arte, com a dança, com o cinema, com os vídeos, com a literatura, com os quadros, com a pintura, com o cinema. É o que alimenta a gente, né? E exercício físico, a boa alimentação. Isso tudo é um aprendizado, é uma coisa que tem, se você olhar por um lado, é uma coisa rica, né? A Marta acha que se podem aprender algumas coisas por causa desta situação. O quê, por exemplo?
Sim, eu acho que o homem precisa ver, né, que o mundo não pode ficar nessa velocidade, tem que cuidar da poluição, o problema de desmatamento, tudo isso está vindo à tona, está vindo à tona um Brasil que já era esse Brasil, que é esse Brasil, que já estava aí, mas ele estava, como diz o Cazuza, mostra a sua cara, né? Está mostrando a cara, entendeu? E Uhum, que não é agradável, mas é só a gente vendo as coisas para mudar. uhum, uhum, E eu tenho um lado que a minha tendência é ser um pouco otimista e acreditar que o ser humano vai aproveitar para melhorar. Sempre nas grandes tragédias, né, existe uma mudança e uma mudança boa também, né? Porque tem as mortes, tem o sofrimento, isso tudo. E quem fica junto com o medo e com os desafios e com o aprendizado que a gente ganha, né? Eu tenho esperança que seja uma coisa, que tem um lado melhor para o mundo também. tenha um lado melhor. Dizia há pouco que, precisamente perante esta pandemia e esta obrigação do confinamento, o que sobra é a arte que as pessoas consomem quando estão em casa. A literatura, a pintura, a dança, o cinema. Tem sido assim para si, Marta? Como? Eu não entendi a última pergunta. Se tem sido assim para si? Se também tem consumido, o que é que tem feito neste período? Sim, sim, é o que está me salvando. Eu escuto música, eu leio, eu pinto. Então, esse é o que é o meu alimento, né? Além de eu ter aprendido outras coisas em casa que eu não fazia, aprendi a cozinhar, que aqui no Brasil sempre a gente tem, né, outros recursos, e teve uma época que foi muito fechada mesmo, e eu organizei melhor minha casa, a casa da gente passa a ser uma coisa importante. E aí eu acho que é isso, você consome o que você. A arte salva, né? Eu Aprendeu a acredito. cozinhar? Aprendeu a cozinhar o quê, por exemplo? O básico aqui, né? O arroz, feijão, fazer um peixinho, fazer a carne moída, fazer os legumes, essas comidinhas assim, caseiras e do dia a dia, que eu gosto muito, e eu não fazia, né? E para mim, fazia muito pouco. Eu tenho filhos, né? Já precisei. Mas a gente. É só a necessidade, né? Que faz a gente O crescer engenho. também. A Os necessidade faz o erros. engenho. Sim. A Clarice Lispector falava isso, que a gente cresce através dos erros e da necessidade, porque se você não errar, você não aprende. Então, e para você errar, você tem que ter necessidade de fazer ou cair numa situação que é o que aconteceu com a gente, né? Então, eu vejo assim nesse sentido. Mas tem muita gente que vive de outra maneira, que é muito para fora e que vivia só no social. Aí realmente eu acho que é mais penoso, mais difícil. Uhum, Mas as pessoas mudam, né? uhum. Marta, o quadro que tem atrás de si é seu? É meu, é. É seu. Então aproveito, porque está à vista, não é? Uma mostra do seu trabalho, para lhe perguntar se durante o confinamento tem pintado. Sim, estou pintando. Eu estou pintando menos até, Porque infelizmente. Parece porque eu fico muito enrolada com as coisas da casa e tudo. E também aconteceu uma coisa que eu não estou me fixando muito. Por exemplo, eu tinha, como eu falei para você, eu tinha ajudantes e eu tinha uma vida, eu não sei bem explicar. Alguma coisa aconteceu que eu começo a pintar, trabalho um pouco, mas aí eu tenho as outras coisas de casa para fazer, tenho preocupações, eu tenho. Enfim, é uma angústia com as coisas que estão acontecendo no mundo. Assim, é um pouco de desassossego, né? Então, eu vi que eu não estava assim, criando, mas existe o tempo da gente.
maturar, né? Da gente ir aprendendo as coisas, da gente porque as coisas não vêm assim, né? Então eu vi que era o tempo de eu adquirir aprendizado de coisas e de me organizar. Então eu atualizei meu site, eu fiz contatos que eu não tinha, que eu procurei pessoas, fiz uma série de coisas que eu não fazia antes. Organizei muito a minha casa, organizei meu trabalho. E também tenho, assim, para minha surpresa, tem tido pessoas que estão comprando o meu trabalho. Ainda é engraçado que eu até achei que isso não ia acontecer e tudo, porque as pessoas o país está com uma economia muito prejudicada. Isso é uma coisa que abalou todo mundo, realmente. Mas eu conversando com uma amiga, ela disse: mas Marta, o que é mais importante para a gente agora? É a casa da gente. Então, a arte também é uma coisa, porque você está olhando, você está vendo uma beleza, um quadro, e isso te alimenta, né? Isso te dá uma... Você está vendo um balé, você está assistindo um, um filme, e aí eu acho que as pessoas têm vontade, estão adquirindo também, estão querendo Uhum, arte, de uhum. alguma maneira. Eu acho que a pessoa começa a amar ou cuidar mais da sua casa, do seu quintal, né? O papai tem uma antologia que ele fala: o meu quintal é maior do que o mundo. E agora está muito assim, ficou muito importante, né? Esse título, né? Porque é isso, é o que a gente Essa tem, né? geografia, essa geografia. Agora a casa é o mundo, de facto. Falou do É. seu pai. Marta, em que medida é que acha que o seu trabalho é influenciado pelo trabalho do seu pai, pela poesia do seu pai, que tem características muito específicas? Então, isso é uma pergunta que todo mundo me faz e eu fui elaborando com o tempo, e ele mesmo conversava comigo, porque a pintura ela vem, ela tem a primeira parte que ela surge, né? Ela vai saindo, são pinceladas e camadas em cima de camadas, e aí vão surgindo é, formas e vão aparecendo os caminhos e tudo. Mas no final já é uma coisa mais elaborada. E, mas esse começo, quando a gente começa a trabalhar, ele vem muita coisa vem do inconsciente, né? Então eu acho que eu bebi da mesma fonte que ele. Eu tive a minha infância no Pantanal, entendeu? Com 3 anos de idade, eu lembro das minhas primeiras coisas eu tive uma infância assim, Pantanal, Rio de Janeiro, entendeu? Eles compraram, o papai queria morar aqui, mas ele recebeu a fazenda, ele tinha que fundar, né? Então a gente teve essa vida para lá e para cá o tempo todo. E eu tenho muito de lá. Eu tenho isso daí eu não sabia que eu tinha. Uhum. Tive uma época que eu morava lá e eu fazia umas coisas assim, pareciam uns prédios, umas coisas mais geométricas, sabe? E E eu não entendia muito, mas é porque eu gosto muito daqui. Eu gosto muito do Rio, da minha cidade. Eu nasci aqui, né? E eu não entendia muito. Depois que eu vim para cá, eu comecei a fazer um trabalho que eu gosto mais, que é esse trabalho mais orgânico. Até atrás de mim, você vê, eu não tenho linhas retas. Eu não uso, sabe, a linha reta. O meu trabalho é orgânico e ele vem daí, dessa mesma fonte que eu acho que o meu pai bebeu. Talvez por isso a gente tenha. E a sensibilidade, né, parecida. Ele sempre foi meu curador. Eu acho que teria problema se eu fosse uma poeta. Aí seria complicado para competir, né, para assim. Mas como eu tenho uma outra área, eu posso ter influência. Mas que, sabe, é muito como ele falava que a gente tinha um casamento.
Tanto que ele me convidou para fazer as capas dos livros dele, e tudo. Foi um editor dele que foi na minha exposição e disse: Nossa, Marta, mas tem tudo a ver e tal. As pessoas dizem isso também, mas eu não faço pensando na obra dele, nem acho que tem. A influência, eu acho que vem uma coisa de dentro, né? Você Pelo não facto de programa. terem bebido na mesma fonte, não é? Para usar Sim. as suas palavras. Marta, depois de o seu pai desaparecer, já organizou uma antologia da poesia dele, publicada aí no Brasil. Eu creio que não está em Portugal esse livro, pois não? Não está em Portugal. Não, mas aí em Portugal tem uma obra Eu sei, completa da dele. Caminho, eu sei, a obra completa, eu sei, sim, sim, eu sou muito fã da poesia do seu pai, sim. É. Mas organizou uma antologia de todos os livros e também fizeram depois uma aplicação, não foi, para telemóveis com músicas inspiradas a partir dos poemas do seu pai, não foi? Uma Ah, aplicação tem. para telemóvel, Crianceiras, não é o nome? Crianceiras, tem Crianceiras, é lindo. Que bom que chegou aí. É muita coisa, né? Porque eu acho que a poesia dele é imagética, né? Quando você lê, você já enxerga uma porção de coisas, né? Então, é muito rica para... O pessoal de teatro ama, já tem filmes sobre ele, tem muitos... é, esse que você falou, A aplicação, a Crianceiras, era essa aplicação. Crianceiras. Crianceiras era um teatro que virou um musical, é um musical teatro que tem CD, que tem tudo, mas eu acho que é isso mesmo, ele tem uma riqueza da imagética que os outros artistas plásticos, todos gostam dele, são a maioria, tem muita gente, tem muito artista que me procura, e ele inspira, né? E agora, com essa situação que a gente está vivendo, como ele usa muito, ele fala muito da natureza, né? Então, assim, ele está, vamos dizer assim, mais amado ainda. Ele é muito amado, Ele é poesia muito dele, amado. através da poesia dele, né? Uhum. O seu pai tem um verso onde diz que a poesia é um inutensílio, que é uma ideia muito interessante. E eu queria perguntar-lhe, pegando nesta ideia do seu pai, que não tem utilidade, qual é a utilidade que a poesia tem para si, Marta? Essa inutilidade é o que acham que a arte tem, né? De repente, uma pessoa é mais importante você comprar um sofá do que você comprar um quadro, né? Então, é esse tipo de inutilidade. Mas é uma inutilidade que é uma coisa que ele brinca, porque, na verdade, isso é muito importante. É a parte da alma, né? Você não é as coisas que você usa, o que você tem, isso aí tudo vai embora. O que fica é o que está dentro de você, a tua alma, é o outro lado, né? Então, essa inutilidade é uma brincadeira, serve para o lixo, serve para a poesia. Ele brinca muito também com isso, O que é bom para o porque lixo, o que é bom para o lixo é bom para a poesia, não é? é, é, Exato. É ele tem também essa. um verso dele, sim, sim, sim. É, é. Agora, ele diz que as imagens são palavras que nos faltaram. A Marta trabalha com as imagens, o seu pai trabalhava com a palavra. O que lhe quero perguntar, já não falando da influência da obra do seu pai no seu trabalho, é da sua relação com a poesia, com a palavra. A Marta, imagino, é leitora de poesia, o que é que a poesia lhe acrescenta, sendo filha de um poeta, mas imagino que leia outros poetas, o que é que a poesia lhe dá? A poesia é a arte da literatura, a parte da literatura mais sofisticada que tem, né? E ela eleva a gente, ela eleva o espírito, né? Ela não é o corriqueiro, não é o romance, não é, ela te transporta e através de metáforas.
E então, não posso te dizer que não seja muito importante, né, para todo artista, a poesia. Ela enriquece, ela ajuda. E, e o papai, ele começou com o Padre Antônio Vieira, que não é um poeta, mas que era um homem da linguagem, né, de trabalhar a linguagem. E tem que ser, é mais uma fonte para o artista, né? O artista tem que beber dessas fontes, tem que ter esses recursos, né? A poesia, ele tem que ao cinema, ele tem que se encher de imagens, de coisas para ele poder para poder sair dele algumas coisas, né? Para você produzir. Isso é porque a minha pintura ela é uma coisa assim, é uma pintura poética, tem esse lado, porque tem gente que pinta, que faz um trabalho engajado politicamente e tal, é outro tipo, né, de trabalho, mas no meu caso, a poesia é uma fonte muito, muito rica. Marta acaba de dizer que a sua pintura tem um lado poético. Para quem não conhece o seu trabalho, como é que falaria dele? Não, é porque a gente acaba que fala o que os outros falam sobre a gente, né? Sim, claro, claro. Não é, você não tem um julgamento. De repente a pessoa fala para você, mas você pinta, parece uma poesia, parece isso. Então, deve ser mais ou menos por isso. Mas não é uma coisa que eu faça propositalmente, né? Mesmo porque a arte ela sai de uma maneira, ela vai saindo. Eu acho que quando a pessoa tem, eu tenho o privilégio, né, de ter tido um curador como meu pai, uma pessoa que me ajudou, sempre me orientou e tudo. Mas eu acho que se você tem dentro de você essa vocação, esse dom, e você não desenvolve, isso sim, isso é uma coisa problemática, isso é difícil. Podemos dizer que no seu trabalho há uma atenção, uma dedicação às Ah, coisas pequenas também, às coisas aparentemente sem importância pequenas. pois é o que falam também, e eu já pensei sobre isso. Deve ser essa infância minha dentro d'água, vendo os bichinhos, que a gente ia tomar banho de rio todo dia, vendo os passarinhos, vendo os bichos, as coisas pequenas, as gias antes do sapinho, aquelas. Às vezes eu penso sobre isso, mas eu lembro que eu fiz terapia também, e ainda faço, agora estou fazendo pela internet, né, pelo celularzinho, assim como eu estou com você. E às vezes eu penso que é isso, a gente tem um mundo que vai da infância, que é muito rico, né? E a infância vai ficando dentro da gente, e com o trabalho ela vai saindo de alguma maneira. E talvez por isso tem esses bichinhos que falam. Nada é proposital. Às vezes eu nem gosto do que eu faço, mas Então, a arte cura, sabe? A arte ela cura, porque eu comecei a falar do privilégio, mudei, né? Então, você tendo essa sensibilidade, e quando você consegue colocar para fora, você consegue dar um direcionamento para a sua sensibilidade através da arte, você isso cura, isso ajuda muito, entendeu? Eu era uma pessoa muito, sei lá, complexada, magrinha, infeliz, não sei o quê, sabe? Tinha todos os problemas do mundo. Depois que eu entrei para essa coisa da arte, que eu fui me libertando, que eu fui fazendo a arte, acabou. Esqueço de mim. Eu não existo. Que importância que eu tenho? Entendeu? Aí, por isso que é um remédio, a arte salva. Mas é só para quem tem. Às vezes, a pintura, então,
ou a pessoa é louca e não liga para nada e se entrega, não sei, eu não sei o que eu seria se não fosse eu só me conheço, não conheço, não é, a gente só conhece a gente, mas assim, pelo que você lê e tudo, você vê que tem artistas que sofrem, passam fome, tudo, se dedicam àquilo, não tem outro jeito, porque são aquilo e pronto. E tem outros que não conseguem também se dedicar só àquilo, acabam se perdendo em outros lados e fica faltando, fica uma coisinha ali que falta, porque você não desenvolve a sensibilidade. Se você nasce com essa sensibilidade maior, entendeu? Que te incomoda, que tem uma autocrítica, que a sensibilidade ela traz essas coisas todas. Você enxerga o papai falava que tinha o terceiro olho, que você vê, entendeu? Além dos outros dois, você vê uma outra coisa ali. E quando você pode colocar isso num viés, você pode trabalhar isso através do cinema, da pintura, da literatura, você pode jogar essa tua veia, né? E isso dá alguma coisa, e ainda dá, às vezes as pessoas ainda gostam, ainda se comunica, entendeu? Porque o que a gente quer? A gente quer se comunicar. A minha comunicação através dos meus trabalhos é a que me deixa mais feliz. Eu acho que é muito difícil. O que eu estou fazendo hoje, sei lá, eu estou com 69 anos e já tive meus filhos, meus netos e tudo. No meio dessa pandemia, eu falei, poxa, também, se eu não me abrir, não contar um pouco da minha vida agora, quando é que eu vou contar? Depois, sabe, eu não sei o que vai acontecer. E, às vezes, pode ajudar. Às vezes, alguém que está vendo, poxa, vai ver porque essa incompletude do artista, ela com o trabalho, através do trabalho, você se cura. Seria uma doença. Sente que acontece isso consigo. Há pouco falava dos artistas que não conseguem não fazer aquilo para que sentem a vocação, que só podiam fazer aquilo. É o seu caso, Marta, só podia pintar. Pois é, eu tentei muitas coisas, sou bibliotecária, tive uma vida que eu trabalhei em muitos lugares, mas eu sofria muito, muito, sabe, com contato com as pessoas, para lidar, eu tenho dificuldade, sabe, de lidar. Isso, ainda bem que meu pai tinha e falava isso, e falou e escreveu isso de uma maneira bem melhor do que eu estou falando, mas abriga muito a gente, né? Porque aí você fala, poxa, não sou só eu. Ele era meu psicólogo, eu ficava, sabe, eu não gostava nem de ir para o colégio, eu gostava de estudar, de ler, mas não gostava daquele monte de gente, entendeu? Eu sempre fui um pouco antissocial. Mas a gente sofre muito, demora muito para descobrir por que você é daquele jeito e o que você pode fazer para se salvar através, né? Sempre tem um caminho. Tem pessoas que não, logo têm sorte de descobrir, ou então tem quem ajude. A minha mãe queria muito, falou, não, você tem que se formar, você tem que ter diploma, porque ela já tinha um artista dentro de casa, um poeta, que era o papai, não ganhava nada, já é como ele fala, um inútil, né? Para o mundo. E tinha até o apelido de Nequinho, um cara que Nequinho não faz nada, não consegue fazer nada. Ele estava lendo, queimava a lâmpada, ele via lá no outro abajur, pegava outra lâmpada e colocava. Ele não consertava nada e tudo. Então, ele não tinha praticidade. Quando ele casou com a mamãe, entregou as coisas para ela e tudo. Depois, quando ele pôde entregar para os meus irmãos, ele entregou. Então, a pessoa que tem essa dificuldade, quando dá a sorte, ainda bem que ele ficou famoso em vida. Ele viu a glória dele, porque ele era, sabe, ele tinha um apelido de Nequinho, ele era meio que um homem que não era um homem que fazia negócios, que não sei o quê, como advogado ele não deu certo, entendeu? Ele nasceu poeta. Mas como vai nascer poeta num lugar tão rústico, tão diferente, né? Que
ali, é como se fosse assim, um lugar que tem pedras, às vezes eu imagino só pedras e nasce aquela florzinha, sabe? Então não era o ambiente dele, foi muito difícil para ele sofreu muito. Apesar de que o sofrimento tem isso também, né? Ele tem, e aí ele trouxe toda essa bagagem de sofrimento, e ainda bem que foi reconhecido, né? Eu gosto muito de uma história que ele estava andando com a mãe, ele já estava no auge, já tinha saído um livro sobre nada, ele estava todo felizinho, e ele vinha aqui para Ipanema, ele morava nesse apartamento que ele deixou para mim, eu estou. E, aliás, nessa escrivaninha aqui, ele escreveu o livro das ignorâncias. Então, é emocionante isso. E aí, ele andando com a mamãe na rua e uma jornalista conversando com ele, falou assim, Manuel, como é que vai ser agora, Manuel, para você conviver com a Glória? Sempre foi um homem muito simples, muito avesso a badalações, ele gostava de tomar o chopinho dele, ficar em família, avesso às pessoas, também tinha esse temperamento. Aí ela perguntou, e agora, como é que vai ser você conviver com a Glória? Ele falou, mas eu sempre vivi tão bem com a Estela, por que eu não vou viver bem com a Glória? Estela é minha mãe, né? Eu sei, eu Então sei. ele brincava com as coisas, né? Mas ele quando morreu já estava consagrado, isso ainda bem que foi, que deu tempo dele ver toda a glória, conhecer bem a glória. A Marta disse que ele, apesar de se ter licenciado em Direito, não era para ser advogado, era um poeta, ponto final. E a Marta também estudou para trabalhar em bibliotecas, não é? Como bibliotecária, mas também então não era feliz. Encontrou a sua paz, digamos assim, na pintura, é isso? É isso, é. Você fala um pouquinho depressa, mas acho que Eu é peço isso. desculpa, peço desculpa. Quero que eu O repita. português. Quero que eu Gente, repita. não, eu entendi que teve um percurso, né, da minha vida, você fez um resumo de que eu fiz, eu me formei em biblioteconomia, trabalhei em vários lugares aqui no Rio, trabalhei em Mato Grosso, casei, tive 3 filhos, hoje eu tenho 3 netos e tal. Mas, assim, já no primeiro ano da faculdade, eu já comecei a fazer curso de arte, ainda bem que eu nunca larguei. Mesmo que eu achasse que era uma coisa assim, entendeu? Menor. Vou pintar. Todo mundo achava, ela pinta, entendeu? Não tem importância. Mas aí fui crescendo, crescendo, e chegou um dia que eu pude me dedicar mais. Eu nunca deixei, nunca abandonei a minha pintura, só que ela foi ficando forte, as pessoas foram gostando, eu comecei a expor e tudo, e quando isso foi crescendo e que eu pude ter uma situação melhor financeira, porque você também... E aí que eu parei de trabalhar como bibliotecária, eu vi que não dava mesmo, e aí comecei a abrir um ateliê com uma amiga, comecei a pintar também tecidos, trabalhar de uma arte mais enviesada. Eu fiz trabalhos com tecidos, pintava tudo que você possa imaginar, desde tapete, colchas, e a gente fazia uns mercados que tinha aqui, entendeu? Então, isso aí era uma forma de eu ganhar dinheiro de uma maneira mais comercial, né? Comercial. E nesse meio tempo fui colocando os meus trabalhos em galerias e aí começaram a me chamar para umas galerias melhores e eu comecei a vender um pouco. Não que isso fosse assim o meu ganha-pão. Uhum. Se fosse só isso, seria muito difícil, Uhum. porque eu tenho 3 filhos, 3 netos, e porque a vida do artista, se você for depender disso ou fazer um trabalho pensando, bom, agora eu vou fazer uma coisa que eu vou ganhar, o que as pessoas vão gostar, esse tipo de coisa não funciona, Claro. entendeu? O que dá certo é esse descompromisso, é você fazer porque você tem necessidade, é pela paixão, pela necessidade. Aí dá certo. Se você coloca
o plano do dinheiro, ou de você fazer para vender, ou o que o outro gosta, aí não vai pela tua... Porque a pintura, como a maioria das artes, você tem que descobrir a sua linguagem, Uhum. né? Então, a hora que você descobre a sua linguagem, ela é única, ela é sua. Tem gente que olha, é o trabalho da Mar, já tá, entendeu? E, e isso não agrada a todo mundo, agrada a uns, não agrada a outros, entende? Então, você não pode trabalhar pensando no outro, numa remuneração, ou vai vender. Quando vende, quando as pessoas gostam e que vai tendo, que a gente vai tendo, vai recebendo, como eu te falei, a glória, né? Que é muito bom, é uma felicidade, porque ela não é uma coisa assim planejada nem organizada. Agora eu vou fazer isso. Às vezes você faz um trabalho que você nem gosta. Aí tem uma pessoa que adora, ou aquilo fica bom, depois, um tempo, você gosta. Enfim, você lida com... o artista lida com o mistério, né? Ele lida com o não saber, com as coisas que estão... que não tem regras, não tem... Papai falava do divinare, ele gostava de usar, até tem um título de um quadro meu, o divinare, porque a palavra divinare, adivinhar, vem do divinare, em latim, né? Que significa você, que é alguma coisa que você não consegue entender. E não adianta. E outra coisa também da mentira, 90% do que eu escrevo, que ele falava, 90% do que eu escrevo é invenção, só 10% é mentira mesmo. Então, o artista lida com isso, lida com o mistério. Quando eu vou pintar, talvez seja isso. Agora, por causa de toda essa conversa, me veio um insight assim, talvez seja por isso que eu não esteja conseguindo relaxar para pintar mais agora, porque eu não estou conseguindo elevar muito meu espírito. A coisa está muito complicada aqui, entendeu? Tem um sofrimento muito grande, humano, tem muita gente sem poder, não tem, aqui no Rio tem gente que não tem dinheiro, não tem nem água em casa. A miséria, a pobreza é muito grande, entendeu? Então você não tem um sossego assim, sabe? Porque as coisas aqui estão muito... e pegam a gente, né? A sensibilidade, a gente não aguenta. Marta, como é Talvez, que, talvez, talvez seja isso, como está a dizer, talvez. como é que, como é que olha para a frente, para o futuro, perante isto que está a acontecer no mundo todo, não é? Porque é no Brasil, mas É, esta tragédia é, mundial. é. Como é que olha para a frente? Com muita perplexidade, com essa coisa de não saber, como nem os cientistas sabem, né? Eles não estão conseguindo dar respostas, e eu acho que todo esse não saber, esse mistério que tem para frente é o que é o difícil, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente pensa, né, que pode... Eu acho que a gente não vai nunca mais ter uma vida como a gente tinha. Eu acho que essas coisas mudam para sempre, de uma outra maneira. Falam sempre, novo normal e tudo. Nem com a vacina e tudo, eu acho que já está sendo uma mudança mundial, né? Cada pessoa, cada lugar, as pessoas estão mudando. E é isso que eu torço, para ser uma mudança para melhor. As pessoas irem mais para a natureza, para as artes, para o ser humano, para se cuidar, entendeu? Porque cuidar um do outro, que é isso que tem importância, né?
os amigos, os filhos, as pessoas que a gente ama, né? O amor, que o homem vá para esse lado, né? E largue um pouco o ódio, a maldade. Essa é a minha torcida. É a sua torcida. Marta, muito obrigada. Foi um prazer conversar consigo para a Casa da América Latina e conhecê-la melhor. Muito obrigada. Bom, muito obrigada a vocês, foi um prazer. Fiquei muito feliz.